Estamos de volta ao nosso dia de campo digital e o assunto que nós vamos discorrer agora é o acúmulo de fitomassa nas diferentes culturas: soja, milho, trigo e feijão. O que é fitomassa? Detalhe, fitomassa da parte aérea. A fitomassa, o que é? Ela na verdade, a massa ou o peso do que a planta conseguiu acumular durante o seu ciclo até a colheita. Então, e para que serve essa determinação, esse conhecimento do acúmulo de fitomassa? Ele nos serve como parâmetro para nós tomarmos as decisões de como usar os fertilizantes, a que momento usar os fertilizantes e a que dose de usar os fertilizantes, ok? Então, vamos comentar sobre o acúmulo da soja. Para esse trabalho, nós temos que conhecer os estágios fenológicos das culturas. Muito importante para padronizar a informação das culturas. Então, todas as culturas, as 4 aqui, elas têm os estágios. Então, no caso da soja, nós coletamos aqui V. O que é V? É vegetativo. A hora que entra em R, é reprodutivo. Então, no caso da soja, nós fomos coletando ao longo do ciclo da cultura, em diferentes datas, e levando as plantas que foram secadas em laboratório e foram pesadas para a gente saber o peso, a massa de cada etapa. Extrapolamos para hectare e saiu, e aí nós temos esses resultados, esses dados. Então, e foram separados, no caso da soja, como as folhas, como o caule, folhas e junto vagens e grãos. Então, podemos identificar aqui que no início do período reprodutivo da soja, ela tinha acumulado em torno de 5.000 quilos de massa num hectare. Quando ela chegou em R6 ou R7, R7 é começo do amarelecimento, né? Então daí já vai para próximo ao ponto de colheita. Ela chegou a 11.381 quilos. Então esses ganhos aqui a planta aqui teve que do início do reprodutivo até a fase aqui de colheita, ela produziu 1,2 mais massa. Quer dizer, é como se a planta no início do reprodutivo, ela fizesse 1,2 vezes mais uma outra planta, ok? E nós extraímos também os ganhos diários, então aqui nos diferentes estádios, e na soja aqui nós temos um ganho diário em R6, que é o estágio R6, ele é caracterizado pelo máximo tamanho do grão na vagem, em torno de 200 quilos dia. Vamos para o milho, o mesmo raciocínio. O milho. Então, só que no milho modifica que em vez de vagens, é espiga. E a espiga aqui também considera não só a espiga, mas a espiga com os grãos. Então aqui, mesmo raciocínio, o vegetativo é a parte que é a vegetativa e o R inicia o reprodutivo. No caso do milho, é emissão do pendão e da espiga. Então vocês podem ver o acúmulo que é muito grande aqui no milho. O milho chegou a acumular, para uma produção de 12 toneladas de grão por hectare, 23 toneladas. É muito, muito pronunciado. E os ganhos diários, aqui no R5, que é onde é o estágio caracterizado pela linha do leite nos grãos de milho, que chegou a 450 quilos dia de acúmulo. E assim no trigo, a mesma situação, né? Que no trigo aqui, no final do florescimento,
ele chegou a mais de 500 quilos por dia. E o feijão é o trabalho mais recente que nós fizemos, é um trabalho que nós terminamos ele no final de dezembro agora, aqui na fazenda, em que ele acumulou em torno de um pouco mais de 10 mil quilos, e os ganhos diários aqui, o R8 também enche 500 quilos por hectare dia, e o feijão aqui, então, no R8, o enchimento de grãos, também chegando a 500 quilos. Nesse trabalho, nós também temos as informações, eu só vou falar de um nutriente, no caso do nitrogênio, mas nós temos de todos os nutrientes considerados essenciais para a cultura, de como é o acúmulo, quer dizer, a absorção pela planta, a redistribuição nos órgãos das plantas, né, que nem da folha para os grãos, e o ganho diário. Então vocês podem ver aqui, na soja, é uma planta que chegou a acumular aqui em torno de 250 quilos de N por hectare, para uma produção de 5.631 quilos, e essa foi a distribuição. Então vocês notam aqui que o nitrogênio é um nutriente que nós vamos exportar via grãos, né? Porque está concentrado aqui nos grãos, né? No milho, também ele chegou a acumular em torno de 200 kg hectare, para uma produção de 12 toneladas de grão por hectare. E que aqui são os ganhos diários, então vocês podem ver que às vezes o ganho diário de um estágio para o outro, ele é negativo. É que a nossa fábrica é a céu aberto. Então aqui poderíamos estar num pequeno estresse hídrico, então a planta para, né, a absorção cai. E também há perca. Então no milho também, então vocês podem ver que o gráfico ele não é linear, ele é quadrático, ele sobe e desce. No trigo, né, então para uma produção de 12 mil quilos, 12 mil quilos de massa total, nós produzimos aqui de grãos 5.800 quilos de trigo. E aqui é o ganho do trigo. E no feijão, por último, o feijão foi uma grande surpresa para nós, porque ele acumulou os mesmos 10 mil quilos de massa que a soja acumulou, um pouquinho menos, mas também uma extração, um acúmulo aqui de nitrogênio em torno de 140, 150 quilos de N por hectare. E os ganhos aqui. E concentrando, aqui nós tivemos, esse aqui é recente, nós tivemos a diversidade climática aqui que diminuiu, e após normalizar, a planta tende a ter uma absorção mais elevada, que foi o caso aqui, e depois, no final do R8 indo para o R9, a planta está senescendo, já é ponto de colheita, então cai mesmo.